que hoje virá a prova para cada um de vocês. Amém? E depois da prova vai ser certificado também dos irmãos. Amém, queridos? Vamos lá, página de número 14. Página 14. Mas antes disso, vamos orar, né, irmãos? Nós somos cristãos, servos do Deus vivo. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que haja iluminação, inspiração divina esta noite. Amém, queridos? Maravilhoso Espírito Santo, em nome de Jesus, nós viemos aqui esta noite. Viemos pedir a Ti, meu Pai, que em nome do Teu Filho amado, venha inspirar-nos esta noite para ouvir a Sua palavra. Que Teu Espírito venha abrir o entendimento de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas que se encontram presentes aqui esta noite. Os Teus filhos, meu Pai, Tuas filhas que participaram de outras aulas e hoje está presente para dar continuidade. Oramos para que Teu Espírito venha trazer clareza, para que Teu Espírito venha trazer entendimento. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, repreendemos todo o mal, todo espírito maligno que atrapalha, que não deixa o Teu povo guardar a palavra no coração. Em nome de Jesus, repreendemos aqui agora. E que a graça do Senhor, que o mover do Teu Espírito venha estar falando em cada mente, em cada coração esta noite. É o que nós oramos, Pai. Em nome do Teu Filho amado, nós agradecemos. Amém? E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos, antes de adentrarmos nesta aula, eu quero deixar aos irmãos uma ressalva. Uma coisa que eu deixei de falar, eu quero falar rapidinho, porque pode ser que sirva para vocês na prova. Então eu quero falar, porque eu esqueci que meu parceiro eu falei sobre esse assunto. E antes que eu entre na aula aqui de hoje, do milênio, eu vou estar falando sobre isso, tá bom, queridos? Ou seja, a página que vamos estudar é 14, tá certo? O que eu quero deixar aqui como ressalva é: quem são os 144 mil? Porque na outra aula eu falei sobre eles, mas não deixei claro quem são os 144 mil do Apocalipse. Os que vão ficar na grande tribulação para pregar a palavra da grande tribulação. E os 144 mil, você vai estar vendo falar sobre eles aqui em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4 e 5. Apocalipse, capítulo 7. Eu vou ler do versículo 2. Apocalipse, capítulo 7, versículo 2. Vamos lá? E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Versículo 3, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja assinalado em suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados. Quem eram esses assinalados? De todas as tribos dos filhos de Israel. Então aqui, querido, já está claro sobre isso. Os 144 mil são os filhos de Israel, são povos da tribo de Israel. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas, algumas denominações, algumas não, a saber, algumas seitas, ela disse que os 144 mil são eles, os testemunhos de Jeová. Mas, na verdade, hoje em dia, eu acho que eles não falam mais isso não, Falou no início, porque hoje
a religião deles já passaram de 144 mil. Então, até alguns deles ficaram de fora já então. Né? Outros dizem que os 144 mil serão os arrebatados, serão aqueles que vai ser os arrebatados, que vai ser arrebatado. Que na verdade também não tem nada a ver. Se nós lemos o texto que agora nós lemos esta noite, o próprio texto aqui já falou. O número dos assinalados eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Versículo 5, a tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Assé 12 mil, vai todas as tribos, as 12 tribos. Vai falar claramente dizendo quem era eles, vai deixar claro que era das 12 tribos de Israel e falou de cada uma delas, de cada uma tribo delas, tá certo? Então, já está claro para os irmãos aqui que os 144 mil, eles são das tribos de Israel. Amém, queridos? Amém. Só isso que eu queria deixar claro para os irmãos, para que os irmãos pudessem estar sabendo, para depois contribuir com os irmãos, tá certo? Que eu pulei na hora passada. Agora vamos voltar para a página 14, que nós ficamos no milênio. Cristo desceu em glória, não foi? Na aula. Ele voltou em glória, a segunda vinda de Cristo. Ele desceu no Monte das Oliveiras, com todo o exército com ele, a igreja, a noiva com ele. E ele pisa nos Monte das Oliveiras, o monte se abre, e ali a batalha do Armagedon, a qual, uma palavra dele, né, sai uma espada na boca dele, que eu creio que a espada pela palavra de Deus, a espada do Espírito é a palavra, né? Então com a espada que sai da boca dele, ele destrói todos os seus inimigos nessa batalha do Armagedon e defende Israel, e aí ele implanta o seu reino na terra. Ele vem implantar um ano, ou seja, o seu reino de 1000 anos. 1000 anos que ele reinará na terra. Para quê, pastor Moisés? Para trazer justiça, equidade, para trazer uma paz totalmente em todo mundo. Então, por isso, ele estará reinando durante 1000 anos, literalmente. Então, nós, hoje, vamos estudar sobre os 1000 anos de reinado de Cristo na terra. Também vamos falar sobre Satanás será solto, a peleja de Gog e Magog, o julgamento final, ou o trono branco, o novo céu, nova terra e a nova Jerusalém, o estado eterno. Amém? Vamos falar sobre tudo isso aqui esta noite. E hoje não será muito difícil não, sabe por quê? Porque a partir dessa parte do milênio aqui, está tudo aqui no Apocalipse. E hoje nós vamos estar lendo. Hoje vamos ler bastante a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia aí? Quem trouxe a palavra de Deus? Hoje nós estaremos lendo bastante texto, porque todos esses temas a qual é proposto aqui para vós outros essa noite, eles estão aqui no Apocalipse, a partir do capítulo 19 e versículo 11 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Quem trouxe a palavra de Deus, vamos estar acompanhando aqui esta noite. Aí eu vou lendo o texto bíblico, e na palavra de Deus, que é a parte principal, que o que importa é a Bíblia, a palavra de Deus. E da palavra de Deus nós vamos explanando ponto a ponto até nós finalizarmos este curso. Amém, queridos? Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Livro da Revelação, do Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Vamos ler por quê? A partir do versículo 11, irmãos, aqui vai estar mostrando a descida de Cristo, a segunda vinda, porque a primeira foi o arrebatamento. Aqui a segunda fase da vinda de Cristo. Agora todos os olhos verão, todo mundo verá. Ele vai descer em glória. A partir do versículo 11 vai começar a história, e aqui vai concluir tudo aqui a partir do versículo 11 e vai até o capítulo 22. Vamos ler tudo aqui esta noite. Amém, queridos? E vamos destrinchar para os irmãos aqui. Todo mundo está com a Bíblia aberta? Vai acompanhar comigo?
diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ou muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos no céu, em cavalos brancos e vertidos de linho fino, branco e puro. Se vocês leram lá o que nós estudamos lá atrás, nas bodas do Cordeiro, antes de entrar nas bodas, depois do tribunal de Cristo, quem foi que recebeu as vestes brancas e linho puro? A noiva. Então quem é que está vindo atrás juntamente com ele, em cavalos brancos também, para a batalha? É a noiva de Cristo, que está descendo juntamente com ele. E da sua boca saía uma aguda espada, a espada do Espírito, não sabe que é a palavra de Deus, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres, servos, pequenos e grandes. Para que comer essa carne? Porque são aqueles que vão se opor a Cristo. Ele vai descer em glória, como já falei os irmãos, está no exército armado contra Israel, e esse exército que está contra Israel vai se opor a ele. Então todos eles serão mortos, todos, juntamente com os cavalos, tudo que tiver, vai ser destruído ali. E aqui está falando relatando sobre o que vai acontecer, que as aves do céu vai vir para comer a carne desses homens. E vi a besta. Quem é a besta que eu falei para os irmãos lá atrás? Tem duas bestas: a besta que sai da terra e a besta que sai do mar. A besta que sai do abismo, no caso, é o anticristo. A outra besta que sai do mar é o falso profeta. E vi a besta, no caso aqui, o anticristo, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta, ou seja, o falso profeta, foi presa. A besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dele fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Irmãos, olha para cá um pouquinho. Jesus desceu em glória, destruiu todo o exército contra ele, e a igreja juntamente com ele para reinar no 1000 anos. E depois que ele destrói todos ali, ele pegou o anticristo e o falso profeta que enganou todo mundo. E vários nessa época aceitaram a marca dele, da besta. Ele pegou os dois vivos, gente, estava carne e osso, o anticristo e o falso profeta, e lançou aonde? Lago de fogo. Onde é o lago de fogo, irmão? No lago de fogo hoje não tem ninguém no lago de fogo ainda. O lago de fogo foi preparado para Satanás. É um julgamento, uma punição para Satanás. É um lugar de punição para Satanás. Porque o inferno hoje, ou um lugar de tormento hoje, o diabo ele vai lá e volta. No
inferno hoje, onde as almas estão hoje sendo atormentadas, as almas em Cristo, está sendo atormentada hoje. Os espíritos malignos, eles têm acesso a esse espaço hoje, ao inferno. Tem acesso, como eu falei. O reino deles não é lá no inferno. Não é o reino deles. Segundo a Bíblia, regiões celestiais é o reino deles. Mas eles têm acesso lá, porque lá não é lugar que pune eles não sofrem lá. Mas o lago de fogo foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas infelizmente, vamos ver que as pessoas que servem Satanás, os seres humanos, as almas dos que servem Satanás, serão lançados juntamente com ele nesse lugar de punição dele, dessa cadeia eterna. Mas até então, hoje, lago de fogo não tem ninguém. As pessoas que morreram em Cristo estão aonde? Estão em lugar de tormento. Os sem Cristo, os que morreram em Cristo estão aonde? Estão no paraíso. Sei que Abraão, um lugar de repouso, de descanso. Beleza. Mas aqui o texto falou que a besta, ou anticristo e o falso profeta, eles foram lançados vivos dentro do lago de fogo. Os primeiros a inaugurar o lago de fogo é o anticristo e o falso profeta. Amém, irmãos? Então a primeira coisa, depois que Cristo desce na terra, ele vai lá, destrói os inimigos dele, pega o anticristo, faz profeta e lança no lago de fogo. E aqueles que morreram, pastor Moisés, estão o corpo deles, os corpos deles, esses estão mortos, estão aqui na terra, continuam. As almas deles, dos que morreram, vai para o lugar de tormento, junto com os demais, porque eles vão aguardar o juízo final. Os mortos sem Cristo, como você já sabe, eles não vão ressuscitar no arrebatamento da igreja. Não vão ressuscitar. Só vão ressuscitar os mortos em Cristo. Os mortos sem Cristo vão ficar guardando até depois dos 1000 anos de reinado de Cristo, até o juízo final. Amém, queridos? Então, até então, os primeiros a inaugurar o lago de fogo é o anticristo e o falso profeta. Irmãos, tem coisa que eu falo aqui que a gente, pelo amor de Deus, tá aqui. Pelo amor de Deus, se errar, vai apanhar. Eu quase desenhando as coisas por mim. Presta atenção. Então o que acontece? Então aqui o versículo 20 terminou dizendo: e de dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. O versículo 21. E os demais mortos com a espada que saía da boca do que está sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Acabou. Isso aqui foi a batalha do Armagedon e Cristo descendo para reinar, para implantar o reino milenar. 1000 anos de Cristo na terra. Amém? Beleza. Aí depois disso, o que acontece agora? Versículo 20, capítulo 20 aí, do Apocalipse. Vamos continuar. Vou ler explicando. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. E fez o quê? E amarrou-o por 1000 anos. Vocês vão me entendendo, irmãos? Amém. Pegou o anticristo e o falso profeta, lançou onde? Lago de fogo, que é a casa de Satanás, o futuro dele. Jogou lá, ele não está lá não. Aí depois desceu um anjo com uma cadeia na mão e prendeu Satanás. Prendeu Satanás por 1000 anos. Por que prendeu por 1000 anos? Porque 1000 anos Cristo vai reinar aqui agora na terra. E o diabo, Satanás, não pode atrapalhar como ele atrapalha hoje. Algumas pessoas, algumas linhas teológicas dizem que o diabo está preso, está amarrado. Adventistas, Testemunho de Jeová e outros mais dizem que o diabo está amarrado. O diabo está tudo preso. Aí eu pergunto, o que é que manifesta na igreja? Não é que Jesus, o que foi que Jesus expulsou na época, não? O que ele expulsava lá era o que é aquilo. E está preso. Então, quando é que Satanás será preso? Satanás será preso aqui. Quando Cristo descer e vai implantar o seu reino, ele não quer que o diabo influencie nada.
Por que 1000 anos? O 3, depois que Pedro amarrou por 1000 anos, versículo 3, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Amém, irmãos? Amém. Então já entendemos aqui, vai ficar preso 1000 anos, e Cristo vai implantar seu reino na terra, 1000 anos. Nesse tempo, ninguém vai poder dizer, o diabo me enganou, é Satanás, eu estou fazendo essa maldade por causa do diabo. Por quê? Você vai ver mais na frente, que durante o reinado de Cristo na terra, vai ter 2 tipos de seres. Os seres humanos glorificados, que foi aquele que veio com Cristo, já foi glorificado já, não morre mais, não tem mais dor, não tem mais nada mais. E outro nível que vai estar no reino de 1000 anos. Primeiro são os glorificados, e segundo grupo são os seres naturais, que quando Cristo desceu, estava na terra, e passou para o lado dele, no reino dele. Não se opôs, ele matou os demais, mas aqueles que ficou do lado dele, que está relatado em Mateus 25, os bodes ficam do lado esquerdo. Os bodes ficam do lado esquerdo, os que estavam com o anticristo, ficam do lado esquerdo. Os outros, que estavam já clamando por Deus, naquele momento, conseguiu vencer aquela tribulação, vivo, passou por tudo, conseguiu sobreviver, como a maioria dos israelitas nessa época mesmo, que estavam encurralados para ser mortos. Então, esses aí estavam vivos como nós estamos aqui hoje. Eles vão estar aqui embaixo na terra, e Cristo vai reinar aqui na terra. E o outro grupo são nós, que eu creio que nós vamos já estar arrebatados já, né? Eu creio que a gente vai, não sei, talvez seja ainda dessa geração que ele volte, né? Não sei, mas eu espero que volte, né? Eu não queria morrer não, né? Mas como falei com os irmãos na outra aula, eu vou morrer com 80 anos, 80 e poucos anos, viu? Não, para mim até 80 tá bom. Aí o resto Deus me der, para mim acresce, entendeu? Se ele me der o resto não tem mais, mas até 80 eu quero viver. Até 80. Não, mas depois de 80 ele vai me dar uns 5, 10, aí não pode. Falei, até 80 eu vou estar aqui na terra em árvore, entendeu? Caindo. Tá bem. Então, eu não sei se ele voltará até lá, se vai haver arrebatamento até lá, mas eu acredito que sim. Moisés, tem nada a ver com. Eu penso que não dura mais 30 anos. Eu penso que não. Pelo que eu vejo na terra, talvez nem 10, não sei não. Eu não sei. Mas pelo que eu estou vendo, é capaz de acontecer, né, bem antes. Né? Então, se acontecer antes de 80, irmão, anos, então eu vou estar lá, né? Ser arrebatado. Então, queridos, o que nós temos aqui é que o diabo agora está preso e Cristo começou a reinar. E versículo 4: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em sua mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são esses aqui, irmãos? Aqueles que foram mortos durante a grande tribulação. Aqueles, como Deus diz, que não aceitou a marca da besta e nem o reinado dele, do anticristo. Não aceitou. Por causa disso, foram todos mortos. Se você for ler aqui, né, você já viu 2 partes que aparecem eles. Uma parte lá no início da tribulação, 3 anos e meio, aparece um monte mais do altar clamando. Aí depois, no final aqui agora, já estão todos eles, todos que morreram, todos, como Deus diz aqui, vi as almas dos que foram degolados, foram mortos pelo testemunho de Cristo, não negou, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, que é o anticristo, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, e nem em suas mãos, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém? Então, depois da grande tribulação,
antes de Cristo implantar o seu reino milenar, estas almas que foram mortas durante a grande tribulação, elas ressuscitarão, e diz o texto aqui, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ajudou todo mundo. Ao 5 agora. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Você viu aqui? Os outros mortos. Quem são os mortos que não ressuscitaram? Os mortos perdidos. Todos os mortos, desde Adão até o final do milênio, esses mortos, eles não ressuscitarão, ficarão lá. Os mortos que morreram em Cristo, no arrebatamento da igreja, vão ressuscitar. Todo mundo. Os que morreram, crentes, cristãos, todos ressuscitarão. Só os cristãos. Os que morreram sem Cristo, sem Deus, no passado, sem Cristo no Novo Testamento, todos eles continuarão mortos. Os corpos, as almas deles estão lá sofrendo, lugar de tormento. Mas os corpos continuarão aqui na terra mortos. Aí depois da grande tribulação, os que morreram durante a grande tribulação, em Cristo também, os que não negaram, depois que terminar a grande tribulação, ressuscitarão também para reinar com Cristo. É a primeira ressurreição, só de salvo. Só salvo ressuscita nessa primeira ressurreição. Aí os outros mortos ficaram até o final. Aí passaram 1000 anos de reino de Cristo e eles continuam lá, sofrendo ainda. Até o final para serem julgados e condenados. Não haverá salvação na grande tribulação. Ou seja, não haverá salvação no juízo final. Não tem salvação lá. Todos que eram para ser salvos já ressuscitaram. Entendeu? Estão até o final. Segundo a palavra de Deus que está dizendo aqui. Entendeu? Então, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabem. Amém? Bem-aventurado, versículo 6. Bem-aventurado é o santo, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, que é o lago de fogo, mas serão sacerdotes. Aí alguém fala, pastor, eu poderia hoje aqui ler para uns 5 versículos da Bíblia, falando sobre o reino, como a igreja vai se portar no reino de Cristo. Eu poderia, mas não vou tomar todo o tempo. Mas aqui, por exemplo, diz, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Quem vai reinar com ele 1000 anos? Todos nós, a igreja de Cristo, reinaremos com ele 1000 anos, e cada um, como eu falei lá atrás, segundo a recompensa que recebeu, segundo os cargos que recebeu, vão exercer essa função neste reino de Cristo aqui na terra. Amém, queridos? E aqui vocês vão ver, vocês já estão vendo, agora está vendo, como vai ser importante você estar presente lá. Como vai ser importante a igreja estar presente nesse reinado de Cristo. Então, como já falei com os irmãos aqui, começou o reino. Mas pastor, mas agora embaixo aqui na terra. Como é que vai ser o reino de Cristo aqui na terra? Um pouquinho, os irmãos sabem. O que vai acontecer com a terra? Por quê? Vocês já sabem que na grande tribulação a terra virou em avesso, não foi? Houve taças derramadas, as trombetas tocaram, a terra virou, a terra desmanchou toda, o mar, as águas acabaram com tudo. As águas acabaram com tudo, os mares acabaram com tudo, está tudo destruído. E Cristo desce nesse cenário para reinar. Mas quando Cristo desce para reinar, o reino de Cristo é justamente para isso. Para colocar de volta o que o homem fez, o que foi que destruiu a terra. Foi o pecado do homem, foi Adão. Foi Adão, com o pecado de Adão, destruiu tudo. Os animais não eram ferozes. Os animais eram mansos, normais. O leão não atacava o homem, o ser humano.